Oi, meus queridos alunos do terceiro período noturno. Como estão todos de quarentena, todo mundo em casa, quietinho, aproveitando esse período da melhor forma que nos é possível, né? Eita, gente, que coisa difícil. Mas vai passar. Pior se nós estivéssemos nas trincheiras da guerra, né? Vamos lá, vamos com fé. Então, gente, eu fiz uma cartinha, né? Mandei para vocês, acredito que vocês tenham recebido, explicando como que eu ia trabalhar esse período que a gente está, né, de isolamento social, para que a gente pudesse não minimizar os prejuízos, na verdade, para o nosso conteúdo. Então, hoje eu vou fazer uma breve recapitulação do que nós já falamos sobre teoria do negócio jurídico e vamos avançar um pouco sobre os defeitos do negócio jurídico, tá? Naquela programação, quem ainda não teve acesso, dá uma olhadinha no grupo. Eu tenho maior dificuldade de acompanhar grupo de WhatsApp, às vezes a gente passa um pouquinho de tempo sem olhar e tem um monte de mensagens, mas certamente está lá no grupo de vocês. Como foi que eu expus, quais os dias que eu vou postar conteúdo, eu vou colocar no portal também algum material de apoio e tem também um espaço para tirar dúvidas, então vocês podem me mandar por e-mail as dúvidas, que eu vou gravar um vídeo especificamente para tirar as dúvidas de vocês, certo? Pois bem, a nossa disciplina, que é a disciplina de negócio jurídico, né, nós já falamos que se trata de um tipo de fato jurídico. E o que é o fato jurídico? O fato jurídico, ele é um tipo de acontecimento que possui uma relevância jurídica. Mas essa relevância jurídica, ela não é de qualquer forma. Quando que a gente vai saber se um fato tem ou não tem relevância jurídica? Quando o retrato, o formato daquele fato estiver previsto no nosso ordenamento jurídico. Como assim, professora? Eu não estou entendendo. Simples. Nem tudo que existe na realidade existe para o direito. Por quê? Porque o direito, ele reconhece aquilo que por ele é tipificado, né? Nós já sabemos que o ordenamento jurídico como um todo, ele funciona para organizar regras em uma sociedade no sentido de dirimir conflitos, de dirimir controvérsias. Então, se existe no ordenamento jurídico uma previsão, um recorte, uma fotografia de um determinado fato, esse fato ele possui uma relevância jurídica, porque se não tivesse essa relevância, o ordenamento jurídico não teria se ocupado com aquele fato. Então, quando a gente fala de fato jurídico, não é qualquer fato, é um fato que possua uma relevância para o ordenamento jurídico. E aí, nós sabemos que os fatos que possuem relevância no ordenamento jurídico, eles são subclassificados, né? São subclassificados em fato jurídico natural, ou também chamado de fato jurídico em sentido estrito, ato-fato, que não é muito reconhecido por todas as doutrinas, né? Na verdade, não é reconhecido por todas as doutrinas, mas a gente vai comentar mais à frente. E o fato humano, né? Qual é a diferença básica entre esses tipos, essas classificações de fato jurídico? Como a gente pode intuir, né, meio que intuitivo, da própria nomenclatura dessa classificação, fato jurídico em sentido estrito ou fato natural é aquele que independe da vontade humana, ao passo que o fato humano necessariamente deve ser uma consequência da vontade humana. Dentre esses fatos naturais ou fatos jurídicos em sentido estrito, existem ainda aqueles que são considerados ordinários e os extraordinários. Por exemplo, o nascer do sol é um fato natural, porque não depende da vontade do homem, mas é um fato natural ordinário. Nós já esperamos que todos os dias, ao amanhecer, exista esse fenômeno do nascimento do sol. Ah, professora, e isso está tipificado, isso está recortado pelo ordenamento jurídico? O ordenamento jurídico se preocupou em falar do nascimento do sol? Dessa forma, quase que poética, talvez não. Mas, por exemplo, os prazos processuais são contados em dias e o nascer do sol, né, acaba sendo um novo dia. Então, a definição também do que vai ser um fato jurídico ou o que não vai ser depende muito da circunstância, do contexto em que esse fato se expõe, né? Que esse fato acontece.
Pois bem, e o fato natural ou fato jurídico em sentido estrito extraordinário, que seriam esses tsunamis, furacões, tufões, que trazem uma série de consequências jurídicas, né? Por exemplo, relativização temporária de algumas obrigações, revisões contratuais, dentre tantas outras consequências, sobretudo para a administração pública, mas que ninguém espera, né? Todo mês, dia tal de todo mês, ou então a cada 15 dias vai ter um tsunami. Não é assim, né? Então é algo extraordinário, algo imprevisível. Ok, quando a gente passa para a análise dos fatos humanos, ou seja, aqueles que dependem efetivamente da vontade humana, aí vem uma distinção entre os negócios jurídicos e os fatos jurídicos em sentido estrito. Fato jurídico em sentido estrito. Bom, qual é a diferença entre os negócios jurídicos e os fatos jurídicos em sentido estrito? É porque o fato jurídico em sentido estrito, ele depende da vontade humana, mas as consequências dele estão previstas em lei. Ao passo que os negócios jurídicos, não. Eles dependem da vontade humana para acontecerem e também todas as consequências, todos os desdobramentos desse negócio jurídico são passíveis de serem modulados a partir da vontade humana. Então, assim, um exemplo clássico de negócio jurídico é o contrato de compra e venda. Você e as partes, né, as pessoas que estão negociando, elas conseguem dizer a forma de pagamento, o valor, prazos, estipular prazos, multas contratuais, uma série de consequências do próprio contrato que são provenientes da vontade humana. Então, não somente a realização da compra e venda, mas também a forma como essa compra e venda vai ser concretizada. Tudo depende da vontade humana, ok? Nesse sentido, nós falamos também em sala de aula que os negócios jurídicos, eles possuem muita relevância no direito brasileiro. A propósito, nós temos duas fontes de obrigações, que são as leis, né, o nosso ordenamento jurídico como um todo, na verdade, e também os negócios jurídicos. Por quê? Porque os negócios jurídicos, apesar deles não serem obrigações advindas da lei, advindas do Estado, da autoridade estatal, mas na verdade eles são produto de algo tão legítimo quanto o Estado, que é o quê? A autonomia das partes, a liberdade de contratar, a liberdade de negociar. Então a expressão negócio jurídico vem de ato negocial, de ato de negociar. E isso é um desdobramento, é um corolário da liberdade que nos é garantida pelo ordenamento jurídico. Então, se nós somos livres, se nós temos diversas liberdades garantidas pelo ordenamento jurídico, a liberdade de negociar também é uma delas.